Olá, pessoal, graça e paz para você. E depois de uma manhã intensa de conteúdos e vivências, e essa parada para o almoço, estamos de volta para dar continuidade ao Congresso da Catequese Paulinas. Trazemos agora uma pessoa que ama muito a catequese. Ela já é conhecida de muitos de nós que estamos aqui, faz parte do Núcleo de Catequese Paulinas de Porto Alegre. Ela é religiosa da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. É formada em Teologia Bíblica e Pedagogia Catequética e vai falar sobre ser cristão na sociedade de hoje. Comentários e perspectivas a partir do novo Diretório de Catequese. Sim, estará conosco agora a irmã Aparecida Barbosa. Bem-vinda, irmã Aparecida. É um prazer contar com a sua presença. Muito obrigada, Ilanir. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estarmos juntos nesta tarde e agradeço também você, catequista, que prioriza preparar-se melhor para poder atuar com eficiência, com testemunho, com mistagogia neste mundo de aceleradas mudanças. Agradeço muito ao Núcleo de Catequese das Irmãs Paulinas, que vem paulatinamente oferecendo aí diversos conteúdos dentro da formação do catequista. Este congresso se insere nesse contexto muito rico, não tão, desafiador para todos nós, mas, ao mesmo tempo, muito efetivo para implementar cada vez mais uma catequese que conduza o catequizando no encontro com Jesus Cristo. Disse assim, a palavra é com você agora. Então, irmã Aparecida, a palavra é com você, é uma alegria tê-la conosco. Agora o espaço é todo seu, estamos aqui para me ouvir. Muito bem. De fato, estamos num novo tempo. Os pensadores têm dito de um novo normal, né? Aquele tempo que nós vivemos até março não volta mais. Então, nós tivemos que redescobrir uma nova forma de encarar a fé dentro dessa realidade complexa de pandemia, de desafio familiares, de resgate da dimensão mística da casa. E é nesse contexto que nós queremos olhar com carinho para a temática que nos foi proposta a refletirmos nesta tarde. Ser cristão na sociedade hoje. Comentários e perspectivas sobre o novo diretório para a catequese. Nós já tivemos várias lives, vários momentos formativos, desde as editoras, como a CNBB, que tem nos introduzido nessa dinâmica do novo diretório da catequese. E esse novo diretório, ele, na continuidade com os diretórios anteriores, nos coloca dentro de uma sociedade complexa, mas como catequistas verdadeiramente cristãos e autênticos. Por isso, nós queremos, nesta tarde, retomar esse nosso ser, né, quero enfatizar muito que o nosso ser está acima do fazer. Então, como ser catequista ou como ser cristãos na sociedade de hoje? Próximo. E é muito importante a gente perceber que esse ser cristãos passa necessariamente e fundamentalmente pela reconfiguração em Jesus Cristo. Convido você a contemplar esse slide. E ao contemplar esta imagem da palavra, da luz e do sal, convido para iniciarmos com essa inspiração bíblica que a mim considero muito importante para este momento em que nós estamos vivendo e para aquilo que Paulinas tem insistido muito,
até que Cristo se forme em vós, né? O cristão, ele recebe essa vida nova e muitas vezes não se percebe da importância de reconfigurar-se em Cristo. Ouçamos o que diz o texto. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, ser sal da terra e luz do mundo, nesta realidade complexa, esse é o grande desafio para nós cristãos. E, sobretudo, para nós catequistas. Eu quero convidar você, uma vez que contemplamos esta imagem, a refletir alguns slides referente a esse texto, que eu abro a nossa fala agora à tarde. Próximo. Veja que o texto que nós lemos, ele encontra-se emoldurado no conjunto do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Veja que é o texto que vem logo em seguida a catequese sobre as bem-aventuranças. Jesus vai dizendo quem são os abençoados, os bem-aventurados, e vai dando as condições para esses abençoados, e quando termina a bem-aventurança, ele recorda aos seus discípulos sobre o sabor da missão. E o sabor da missão, diz o evangelista, coloca na boca de Jesus, é o ser luz em meio à escuridão e às trevas. É ser sal para dar sabor em tudo aquilo que realiza. O sal dá sabor aos alimentos e os conserva. Assim também, lembra Jesus, os discípulos devem comportar-se no meio da humanidade. Quando eu vos convidei para contemplar a imagem, eu quis que você entre neste mundo da beleza da arte e comece a se perceber como posso fazer a diferença neste mundo habitado tão complexo, né? Reconfigurados em Cristo. O reconfigurado em Cristo é uma nova criatura. Da função do sal, fala os sacrifícios da antiga aliança, Levítico, capítulo 2, versículo 13, fala da sua importância enquanto símbolo da durabilidade, quando ele está falando no contexto de alianças, de pactos. E aí ele sublinha que essa mesma lição segue-se a imagem da luz. Sal e luz lembra durabilidade, lembra aliança e lembra essa dimensão é visível a todos, é visível. Próximo. O Papa Francisco, ao comentar esse texto, ele faz um comentário belíssimo. Então ele diz: ser sal e luz é o testemunho diário do cristão. Guardemos no nosso coração e na mente. Ser sal e luz é o testemunho diário do cristão. E aí ele diz: não somos protagonistas dos nossos méritos, né? Sal para os outros, luz para os outros, porque o sal não dá sabor a si mesmo, ele está sempre a serviço. A luz não ilumina a si mesma, ela ilumina os outros, ela está a serviço do outro.
E aí ele lembra, sal para os outros. O sal não se orgulha de si mesmo, porque não está a serviço de si mesmo. Está sempre ali para ajudar os outros. E aí ele diz, para ajudar a preservar as coisas e dar sabor às coisas. Simples testemunho. E ainda nesse comentário, eu não coloquei aqui, mas ele diz, quando nós sentamos para uma refeição, e aí nos apresenta ele diz uma macarronada, uma massa. E aí você diz, que bela massa. Você não diz, que belo sal, que deu gosto e sabor a esta massa. Você diz, que bela massa. E aí, o que ele quis dizer com isso? O sal dá o sabor e se esconde. Ele está a serviço do outro. Caros irmãos e irmãs, que lindo poder se colocar nessa dinâmica de dar sabor ao ministério que assumimos, de dar sabor a este mundo que habitamos e de dar sabor, fazendo a diferença a essa realidade tão complexa que vivemos. Próximo. Então, partindo desse contexto do texto, entramos no nosso primeiro item. Como o cristão compreende a sua missão, sua vida e missão na sociedade contemporânea? Nós temos três momentos que eu quero refletir com você. 3 pontos que, num diálogo com as irmãs Paulinas, a coordenadora desse evento, desse magnífico evento, nós vamos falar. O primeiro, como o cristão compreende sua vida e missão na sociedade contemporânea. O segundo, que testemunho lhe é solicitado? E o terceiro, desafios e oportunidades para a vivência da fé e o anúncio do querigma. Ok? Muito bem. Estão aqui na tela. Convido você para ler e guardar no coração e na mente esses 3 pontos. Primeiro, como o cristão compreende sua vida e missão na sociedade contemporânea. Próximo. Segundo, que testemunho lhe é solicitado? Terceiro. Próximo. Desafios e oportunidades para a vivência da fé e o anúncio do querigma. Muito bem. Passamos para o primeiro ponto e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Como o cristão compreende a missão, sua vida e missão na sociedade contemporânea? Podemos passar, irmã, que eu acho que está nos slides ali. Isto. Veja. O primeiro convite que eu faço para você, catequista, queridos internautas que nos acompanham nessa tarde, o cristianismo imprime na pessoa um estilo de vida que faz toda a diferença na sociedade. É um modo de ser com responsabilidade e testemunho capaz de atrair outras pessoas. Aqui está o segredo. Veja que essa fala, ela não é uma novidade, nós estamos cansados de ouvir isso. Mas talvez nós não nos perguntamos o suficiente como fazer a diferença nesse espaço que nos ocupamos. Lá na minha comunidade, com os catequizandos, com a família, no meu ambiente de trabalho. Porque o testemunho é a marca do cristão. E essa marca é ela que atrai outras pessoas a Jesus e à igreja. Então, veja, a irmã Cida não está inventando, mas está lá na própria Bíblia essa dimensão que eu estou levantando agora. Veja a carta de Paulo às Tessalonicenses. Assim procedereis de modo digno aos olhos dos que são de fora, e não tereis necessidade de ninguém. O que Paulo lembra? Que quem é configurado em Cristo é uma pessoa que tem um estilo de vida, um modo de ser próprio, né? É uma marca. E logo, o modo de proceder, de se comportar no mundo é um modo diferenciado. Olha o que diz Filipenses, também dos escritos paulinos.
tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Tende entre vós. Tem algumas traduções da Bíblia que diz cultivai, né? Cultivai. Cultivar ou ter, né? São sinônimos, mas o importante aqui é que em cada momento de nossa vida, essa pessoa nova, reconfigurada em Cristo, ela necessita de ter esses sentimentos que havia em Cristo. E aí nós começamos a perceber Jesus, né, a catequese dos 4 evangelistas traz muito bem presente isso para nós. O que Jesus fez e ensinou. Quem é Jesus? O que ele fez e ensinou. Nós encontramos a fotografia, como diz Frei Carlos Mesters, a fotografia desse quadro, desse jeito de ser de Jesus nos 4 evangelistas. Mas às vezes a gente lê o evangelho todos os dias e não se dar conta de que o texto é para mim, para você. A gente acha que o texto é para o outro. Não, não. É para o cotidiano de cada um de nós. Próximo. Veja, como o cristão se compreende dentro dessa missão na sociedade contemporânea? Eu trago aqui uma carta que eu gosto muito, quando eu tomei meu primeiro contato na teologia, com a literatura patrística, eu me encantei. Essa carta, ela faz parte dessa coleção patrística da editora Paulus, é o 2º volume dos padres apologetas ou apologistas. Então, veja, aqui tem os padres registraram esta carta, onde mostra um pouco esses cristãos que agora, reconfigurados em Cristo, como é que eles devem se portar na sociedade. E um trecho dessa carta, os números 5 e 6, diz o seguinte: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por língua ou costumes. Não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver, adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem em sua pátria, mas como forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles e cada pátria é estrangeira. Veja, meus queridos, habitamos uma casa comum. E quando habitamos esse mundo, que é uma casa comum, deveríamos habitar não como donos, mas como protagonistas de um novo modo de ser no espaço que estamos. Não somos donos dos espaços. Pena que alguns catequistas, que algumas lideranças acham que são donos do mundo e se portam no mundo como se nada, quer dizer, como o melhor e maior de todos. E esquece que o maior e o melhor de todos, e Jesus, é aquele que serve, é aquele humilde. Por isso nós estamos nessa pátria emprestados, essa pátria mundo. E se nós tivéssemos essa consciência de que como filhos e filhas de Deus, ocupando essa pátria, nós enculturamos em cada lugar que chegamos. Nós vivemos nessa pátria, não somos dono dela, mas fazemos dela a nossa morada, o nosso espaço. Não somos donos, somos passageiros, não é verdade? E dentro desse passageiro, essa importância da gente perceber que o reconfigurado em Cristo tem uma marca diferente de ser. Próximo. Podemos ir para... Isso, então veja. O nosso tema, ele está, como nós vamos intercalar com o diretório, nós encontramos no capítulo 10º, a catequese diante dos cenários culturais e contemporâneos. Eu acredito que você já leu,
porque o diretório já saiu há mais tempo e nós já estamos motivados a vivenciar as intuições que o novo diretório nos traz. Então, veja, ele lembra, a catequese tem uma intrínseca dimensão cultural e social, uma vez que se encontra em uma igreja inserida na comunidade humana. Olha a carta de Diogo Neto, somos cristãos, vivemos nessa pátria, não como donos, como forasteiros, como estrangeiros, mas vivemos como um modo, como uma marca admirável de ser, que é a marca do cristianismo. Nessa cultura, nessa igreja inserida na comunidade humana, o diretório nos lembra, nela, os discípulos de Jesus Cristo codividem as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e as mulheres do nosso tempo, dos homens e as mulheres de hoje. Ele traz presente o que já nos lembrava o Concílio Vaticano II, na Gaudete et Spes, sobre as alegrias e as angústias do mundo, devem ser as mesmas alegrias e as angústias dos cristãos de cada momento. E aí ele nos lembra que a missão de ler os sinais dos tempos, né, percebidos como ponto da virada epocal e marcado por contradições e, ao mesmo tempo, por anseios de paz e justiça, de encontro e de solidariedade. Então, o que ele quer dizer com isso? O modo de ser cristão neste mundo contemporâneo, nós temos essa missão daquilo que eu chamo, e gosto muito, da literatura, da leitura sapiencial da história. É preciso e cada vez mais necessário e urgente saber ler os sinais dos tempos com o olhar do discípulo de Jesus, porque o olhar do discípulo de Jesus é um olhar que vai ao fundo, que vai nas entranhas, é um olhar diferenciado, é um olhar que não faz a indiferença com a realidade que aí está. É o olhar que se insere no mundo da pobreza, no mundo dos submundos. É um olhar que contagia. É um olhar que faz toda uma diferença dos diferentes olhares que nós temos presenciado hoje, tanto nas redes sociais como no cotidiano da nossa sociedade. Precisamos de cristãos, luz e sal da terra. Próximo. Ainda dentro do contexto do diretório, ele nos lembra que a catequese participa do desafio eclesial de se opor a processos centrados na injustiça, na exclusão dos pobres, no primado do dinheiro, de modo a, antes, tornar-se um sinal profético de promoção e de vida plena para todos. Estes não são apenas temas que se devem dar espaço, olha que curioso, mas atenções constitutivas da catequese e da pastoral eclesial. São sinais de uma catequese plenamente a serviço da inculturação da fé. Então, veja, ser cristãos no mundo de hoje é percebermos que nós fazemos parte de um tecido eclesial, de uma casa comum que é o mundo. E aí não dá para ficar na indiferença diante de tantos processos centrados na injustiça, na exclusão, na miséria, no modo de que tentam abafar a profecia. E aí o cristão faz a diferença, porque ele olha o mundo com o olhar do discípulo missionário e com isso ele faz uma diferença, sendo um sinal profético de promoção da vida, de promoção humana para todos. Próximo. Então, veja, dentro dessa cultura contemporânea, dentro desse cenário, né, como ser cristãos nesse cenário mundial hoje, o diretório vai nos lembrar, no número 321,
que a cultura contemporânea é uma realidade muito complexa, ainda dentro do capítulo 10º. Uma vez que, por causa dos fenômenos da globalização e do uso em massa dos meios de comunicação, aumentaram as conexões e as interdependências entre questões e setores que no passado poderia ser considerado distintamente e que hoje exige uma abordagem integrada. Não dá para dividir as partes, mas olhar o todo. E em tal situação, nos lembra o diretório, de grande complexidade, as pessoas se colocam diante da vida e da fé de formas muito diferentes, dando origem a um pluralismo cultural e religioso particularmente acentuado e dificilmente catalogável. Então, o diretório nos lembra dessa importância, dentro desse processo da enculturação da fé, nós não olharmos as partes de modo particularizado, mas olharmos esse fenômeno de globalização como um todo e inserir neste mundo, fazendo a diferença da inspiração primeira que eu iniciei nessa fala, dando sabor e dando brilho em tudo aquilo que nós fazemos. Próximo. Diante dos desafios do cenário contemporâneo, a primeira reação pode ser sentir-se confuso e perdido. E com isso, cruzo meus braços. Ou incapaz de enfrentar e avaliar os fenômenos subjacentes. Isso não pode deixar a comunidade cristã indiferente. A comunidade cristã é chamada, além de anunciar o evangelho para aqueles que não conhecem, sustentar seus filhos na consciência da própria fé. Pouco lindo isso aqui? Pense comigo. Ser cristãos no mundo hoje é inserir-se neste mundo com o olhar de discípulo missionário, reconfigurados em Cristo. E, uma vez reconfigurados em Cristo, nós tornamos a comunidade mais saborosa, mais brilhante, porque é uma comunidade que, além de ter o centro do anúncio do evangelho, sustenta seus filhos na consciência da própria fé. Pense comigo. Você e eu, nós sustentamos os nossos irmãos, os nossos filhos, nessa consciência própria da fé? Nós nos preocupamos com a catequese batismal de preparar, ou seja, de conduzir pais e padrinhos no verdadeiro encontro com Jesus e não no mero recepção dos sacramentos? Pense comigo. Próximo. A comunidade eclesial é chamada a olhar a sociedade em que vive com o espírito de fé. É o que eu chamo de uma mística envolvente, né? Para descobrir o fundamento das culturas que no seu núcleo mais profundo permanecem sempre abertas, sequiosas de Deus, poder interpretar o significado das mudanças culturais para levar o evangelho. E esse evangelho que é a alegria, que tudo renova e vivifica. O evangelho nos enche de alegria. E porque nós somos reconfigurados em Cristo, com essa alegria, nós contagiamos outros para viver este modo ou este novo estado de ser. Tá? Então, veja, podemos ir para o próximo. Eu tento fazer agora a síntese. Então, veja, nós vimos nos primeiros slides como ser cristão na sociedade hoje. Como ser cristãos na sociedade hoje, à luz da palavra de Deus e das intuições bíblico-catequéticas pastorais do diretório, do novo diretório para a catequese. Então, nós vimos que para ser cristãos, e ser cristãos neste mundo, é necessária uma reconfiguração em Jesus Cristo. E o próprio Jesus, que é o centro e a razão do nosso ser e existir, ele delegou à sua comunidade, ele imprimiu
essa marca indelével de ser, essa marca que faz a diferença em todos os espaços. E que mesmo nesse mundo globalizado, neste mundo do crescimento da indiferença, a comunidade cristã não pode ser indiferente com a realidade. A comunidade cristã, além de anunciar o evangelho, ela também cuida da preparação dos seus filhos, porque ela sabe da sua responsabilidade em criar, formar e fortalecer novos discípulos de Jesus Cristo. Muito bem. Que testemunho nos é solicitado, ou lhe é solicitado ao cristão que vive neste mundo da contemporaneidade? Próximo. Então, veja. Primeiro, nós encontramos, então, no capítulo 1 do diretório. Jesus Cristo, revelador e revelação do Pai. E aí eu dei como título, o primeiro ponto que nos é solicitado como nos portar no mundo da globalização, no mundo da complexidade, recomeçar a partir de Cristo. E esse recomeçar a partir de Cristo imprime em cada um de nós um jeito diferente de ser. Por quê? Porque o cristão, né, que seja, o anúncio cristão, ele não comunica uma ideia, ele comunica uma vivência, ele comunica um mistério de amor, ele comunica esse Deus que é trindade, que é comunidade, que é relação, e a oferenda da salvação. Quer dizer, esse Cristo, ele é oferenda a todas as pessoas por meio do mistério pascal de Cristo, e nós somos chamados para reunir na comunidade eclesial a humanidade dispersa. Então, primeiro ponto, recomeçar a partir de Cristo. Próximo. Então, veja, esse recomeçar a partir de Cristo nos reconfigura nele. E o que significa reconfigurar em Jesus Cristo? Ou a reconfiguração em Cristo? Nós vamos para o próprio texto bíblico e ali nós encontramos a resposta. 2 Coríntios, né? Paulo, ao escrever para a comunidade de Corinto, ele vai dizer: em Cristo somos novas criaturas. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, ele repete. Isso foi tão importante, esse dito foi tão importante para a comunidade que ele dá uma tônica diferenciada nesta repetição. Gálatas 2, versículo 20. Vivemos com e para Cristo. Olha que lindo. Vivemos com e para Cristo. Eu vivo, diz Paulo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí as irmãs paulinas têm um CD belíssimo, que foi feito por ocasião do ano paulino, me parece que o Frei Turra. E aí veja que lindo, né? Ele canta esses ditos de Paulo, refrãos orantes, ou mantra, como se diz, né? Mas olha que interessante, somos criatura nova, o nosso ser é um ser reconfigurado em Cristo, e o que nós fazemos e nós somos, não por nossa conta própria, mas por causa de Jesus Cristo, que por amor entregou a sua vida por nós. Muito bem, podemos ir. Próximo. Logo, esse reconfigurado em Cristo, né? Ele é um chamado, por isso nós, como catequistas, reconfigurados em Cristo, somos chamados a realizar o mandato missionário de Jesus Cristo, que é o ID, né? O ID anunciar. Então, veja, ID de Jesus, segundo Mateus 28, dos versículos 16 a 20, se caracteriza por ide, pois, e fazei discípulos todos os povos. Então, a primeira característica do ID
é formar novos discípulos. A segunda característica, uma vez que você forma, agora você reconfigura essa criatura nova em Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira característica, ensinai-os a observar tudo que vos mandei. Gente, aqui está o cerne do catequista reconfigurado em Cristo. Ele se preocupa em formar novos discípulos, novas pessoas para este modo bonito de ser. Ele se preocupa em uma catequese batismal, passando de uma catequese tradicional, do batismo para o sacramento, para o batismo que insere a pessoa na vida de Cristo e da comunidade, e, ao mesmo tempo, cuida da comunidade, ensinando a observar tudo que Jesus ensinou. Próximo. Então, veja, esse reconfigurado em Cristo tem uma missão. E aí o próprio diretório nos lembra que a igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora. O diretório busca lá na Evangelho Gaudium, do Papa Francisco, onde ele diz que nós estamos numa nova etapa evangelizadora, que se caracteriza por uma mudança de época, e o Senhor ressuscitado continua a fazer novas todas as coisas. E aí o diretório, trazendo a Evangelho Gaudium, diz, é necessário anunciar o querigma e formar discípulos de Jesus Cristo no mundo, em profundas transformações. Veja, gente, nós temos o de mais sagrado em nossas mãos, que são os catequizandos e as famílias. É a elas que nós devemos anunciar o querigma. Mas nós não anunciamos aquilo que não está dentro de nós. Nós anunciamos porque nós recomeçamos e somos reconfigurados a partir de Cristo. E tudo isso, lembra o diretório ainda, para ter consciência de que estamos numa nova etapa evangelizadora, para anunciar o querigma, formando novos discípulos, precisamos de uma conversão. Esta conversão está difícil de entrar na nossa cabeça, porque a gente acha que a conversão é para o outro. A gente esquece que a conversão é para mim e para você. E todos os dias. Então, veja, uma conversão que te leva para um estado permanente de missão. Lembra os nossos bispos, vem lembrando em todas as diretrizes, e sobretudo agora, de 2019 a 2023, faz esse convite incisivo para nós, dessa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento. Próximo. Esse reconfigurado em Cristo, vai lembrar o diretório 132, que como batizados, somos verdadeiros discípulos missionários, ou seja, sujeitos ativos na evangelização. E como base nisso, habilitados pela igreja para comunicar o evangelho e acompanhar e educar na fé. Veja, não basta só preparar os catequizandos para os sacramentos. É necessário formar novos discípulos. E novos discípulos habilitados pela igreja. Nós não anunciamos, eu não anuncio o que eu quero. Eu anuncio o que a igreja me ensina. Né? Então, habilitados pela igreja para comunicar o evangelho. E olha aqui a pedagogia do acompanhamento. E acompanhar e educar na fé. Então, não basta só anunciar o querigma. Precisamos anunciar o querigma e, através da pedagogia do acompanhamento, conforme nos lembra o Rica, acompanhar o processo de maturidade, de maturação na fé desse catequizando, seja ele crianças, jovens, adolescentes ou adultos. Próximo. Então, nós vivemos em uma comunidade eclesial missionária, ó. Recomeçar a partir de Cristo, reconfigurados em Cristo, né? Em Cristo. Uma vez reconfigurado em Cristo, vivemos numa comunidade concreta. É nessa comunidade concreta que nós desenvolvemos o ministério da catequese, que nós somos formados para esta missão. A comunidade cristã, ou a comunidade eclesial missionária, como chama Novas Diretrizes, é o lugar e meta
da catequese, ou o lugar e a meta do viver em Cristo. E é sempre nesta comunidade cristã que nasce o anúncio do evangelho, que convida a todos, mulheres e homens, à conversão e ao seguimento de Jesus Cristo. Próximo. Estou preocupada com o horário, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Não, vou procurar não cansar, embora o horário não é um horário muito bom. Mas como catequistas entusiasmados por Jesus e catequistas mistagogos, então nós aguentamos mais um pouquinho. Reconfiguração em Cristo nessa comunidade eclesial missionária. Na comunidade, os batizados alimentam a fé na Eucaristia, que é a grande expressão de doação de Jesus, né? Para uma vida discipular. Portanto, mistagogia, um modo de ser da pessoa. Veja que bonito. Nesta comunidade, nós alimentamos a fé. Nesta comunidade, nós somos revestidos de uma vida nova. E aí passamos a viver uma experiência discipular permanente. E a essa experiência discipular permanente, nós o chamamos de mistagogia, o modo de ser de uma pessoa, o modo de ser da pessoa. Muito bem, próximo. Então, esse reconfigurar em Cristo nos lembra a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, que para alcançar a maturidade em Cristo, né? Então, nós, nesse caminho mistagógico discipular, nós estamos sempre rumo a um crescimento novo. E aí, veja o que lembra São Paulo. Até chegarmos todos juntos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos. Algumas Bíblias trazem ao estado de adultez, né, de maturidade. A estatura do Cristo em sua plenitude. Veja, não basta só crescer na unidade da fé. É preciso crescer em maturidade, em sabedoria e em plenitude em Cristo Jesus. Gravem esta imagem. Olhe o olhar de Jesus para nós. É um olhar contagiante. Precisamos evangelizar pela via da beleza. E na via da beleza, e nos descobrindo o quanto é importante esse detalhe que parece pequeno, mas tão profundo para a nossa mística, para nosso ser cristão no mundo de um modo discipular. Próximo. A reconfiguração em Cristo nos faz perceber que anunciar o Evangelho, o querigma, não é título ou mérito, mas é uma urgência e uma necessidade. Olha o que lembra Paulo aos Coríntios. Pois se eu anuncio o Evangelho, isso não é título de glória. É antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho. Então, veja, ser catequista não é um privilégio, de maneira alguma. É uma necessidade e uma vocação que o batismo me imprime, que o batismo nos delega. Por isso, a de sermos formadores de novos discípulos de Jesus, porque não queremos que a comunidade pare no estilo de vida a partir do momento, ou seja, eu faço tudo na comunidade, eu aqui assumo os ministérios, eu não preciso formar novos. Claro que precisamos formar novos. E ter a maturidade de saber conduzir de uma forma tão sábia e tão madura o Ministério da Catequese, que quando eu perceber que eu não acompanho mais as mudanças, eu vou para um outro serviço na comunidade e passo agora o Ministério a novas pessoas, a novos discípulos, novas energias, né? Muito bem, próximo. E agora, indo para finalmente o nosso terceiro ponto.
Desafios e oportunidades para a vivência da fé e o anúncio do querigma. Vamos lá. Quais os desafios que a própria palavra nos apresenta e a tradição da igreja nos sustenta? Próximo. Aqui eu parto de uma inspiração bíblica de Atos 8, 26, 40. Veja, eu comecei com a Bíblia e quero terminar com a Bíblia. Por quê? Porque a palavra é a fonte e o coração, né? Diz o Concílio Vaticano II, a alma da teologia, o dinamismo, né, da evangelização. E o cristão, para o mundo, né, ser cristão na sociedade de hoje, nesse mundo contemporâneo, há que beber muito da fonte. Próximo. Então, esses desafios e oportunidade para a vivência da fé e o anúncio do querigma. Primeiro desafio e oportunidade. Eu coloco uma oportunidade e desafio, né? Perceber que a iniciativa é sempre divina. Veja, o anjo do Senhor apareceu a Filipe. Então, a iniciativa é de Deus. Né? A iniciativa de toda a missão é de Deus. Ele quer, ele orienta, ele encaminha. Ele primeireia. A iniciativa da catequese é de Cristo. O cristão é um instrumento, um colaborador de Deus no anúncio do querigma. Então, primeiro ponto, iniciativa divina. Segundo ponto, a atenção e a escuta à ordem divina. O anjo disse a Filipe, prepara-te, levanta e vai. Acompanha esta carruagem. Então, veja, preparar-se e colocar-se na dinâmica do levantar-se nos faz desinstalar, sair da situação do nosso comodismo, sair do desânimo, ir ao encontro das pessoas, aproximar, favorecer a cultura do encontro. Próximo. Aproximar e acompanhar. Veja, oportunidades e desafios para ser cristãos hoje. Saber aproximar e saber acompanhar é uma atitude pedagógica, né? Significa ler, ver, escutar, caminhar juntos. É o que o Papa Francisco chama de pedagogia do acompanhamento. Perceber a pessoa e suas necessidades. E o Papa Francisco, ao falar da pedagogia do acompanhamento, ele chama de pedagogia da presença. Ele disse aos catequistas numa ocasião, em 2003, quando ele ainda estava na Argentina, eu te convido a renovar tua vocação de catequista e colocar toda a tua criatividade em saber estar. Olha aqui o ser. Saber estar próximo de quem sofre, realizando uma pedagogia da presença, para que a escute e a proximidade não seja apenas um estilo, e aí eu te chamo a atenção para o que vem agora, mas um conteúdo da catequese. Escutar, acolher, acompanhar, aproximar, diz o Papa Francisco, não são palavras soltas, são realmente conteúdos da catequese. Próximo. E aí, o próximo ponto do desafio e oportunidades, a dimensão da pergunta. Perguntar significa interessar-se. Filipe perguntou a eunuco, compreende o que lês? Entende? Então, veja, a pergunta é o coração do querigma. Como posso entender? Responde o catequizando eunuco. E aí, Filipe, ele deu a oportunidade para Filipe caminhar junto. Então, veja que perguntar é interessar-se pela pessoa. E aí o Papa Francisco nos diz que esse perguntar do mundo contemporâneo hoje é sair do comodismo da nossa zona de conforto, ir ao encontro dos afastados,
perceber suas perguntas, ter a capacidade de dar respostas aos novos desafios. Você escuta as perguntas dos seus catequizandos? Ou você fica logo para dar a resposta? Não. Diz o cardeal Tolentino que nesse mundo da pandemia, as respostas passam pelo caminho da escuta. É preciso muito mais escutar do que querer responder perguntas. Tá? E aí, veja, quando o eunuco diz, ninguém me explica, aí ele dá a oportunidade agora para algo muito rico no texto e muito rico para o nosso ser catequista hoje. A capacidade de narrar os fatos. E narrar os fatos com sapiência, com sabedoria, partir da palavra, que é fonte e coração de toda a catequese. Porque diz que Felipe partiu da palavra e levou o eunuco ao conhecimento de quem é Jesus. Então, saber explicar, saber narrar os fatos. Recentemente, o Dom Leomar publicou, para esse tempo de pandemia, uma catequese narrativa, a história de Jesus narrada às crianças. São 30 encontros, 30 textos bíblicos, evangélicos, desde o nascimento à igreja, à ascensão, onde a família pode narrar aos seus filhos esta beleza de quem é Jesus, como ele veio, como ele ensinou, como ele voltou ao Pai. Então, catequese narrativa é o que hoje nós temos de mais desafiador para a catequese a serviço da iniciação cristã. Santo Agostinho diz que é preciso narrar, porque o narrar interage quem anuncia, quem narra e quem escuta. O ouvinte leitor vai se inteirando, vai entrando na narrativa. Um outro elemento, sentar e escutar. Felipe escutou o eunuco, por isso pôde anunciar Jesus Cristo. O eunuco, por sua vez, escutou Felipe, por isso pediu o batismo. Escutar e ouvir, Dom Leomar lembra muito bem isso num texto que ele trabalhou conosco na jornada. Escutar e ouvir são sinônimos, contudo, escutar nem sempre é ouvir. É preciso escutar com o som do coração, para captar a beleza e a essência de quem fala. Próximo. Anunciar o querigma é hoje um grande desafio e oportunidades para o ser cristão no mundo de hoje, e sobretudo para nós, catequistas. Eis o mistério pascal, é o grande anúncio do querigma. Em Cristo, Deus amou a humanidade, e todo que acolhe Cristo recebe a salvação. Olha que bonito. Como Felipe, precisamos mostrar que Cristo sacia toda a sede, Jesus com a mulher samaritana, né? Essa sede de humanismo, sede de humanidade, mas é o Cristo crucificado, ressuscitado. Ah, irmã, eu anuncio o querigma, mas o Cristo da cruz eu tenho medo. Eu anuncio só o Cristo da glória, o ressuscitado. Não. Você está partindo Cristo no meio, e Cristo é um todo. Não tem, quer dizer, é até uma afronta à nossa fé. Olha, o núcleo do querigma é o Verbo encarnado, o crucificado, o ressuscitado. Veja, é o mistério da nossa fé. Aquele que nasce é o crucificado e é o ressuscitado. E ele fez tudo isso por amor à humanidade. Continuar o caminho. Nessa complexidade das pandemias, das novas tecnologias, das mudanças aceleradas, do mundo em grandes transformações, é preciso continuar o caminho com leveza. Veja que o eunuco pergunta, o que impede de eu ser batizado? A decisão de ser de Cristo, de recomeçar a partir de Cristo, de reconfigurar em Jesus Cristo, é sua e é minha. Não, a gente não impõe a fé
A fé não se impõe, se propõe. Ao catequista, ao cristão leigo, cabe conduzir no caminho, mostrar as condições para ser batizado, para ser de Cristo, para transformar o mundo, para ser sal da terra e luz do mundo. E uma outra oportunidade, que é um convite que o Papa Francisco vem fazendo muito, a questão da alegria do Evangelho. Prosseguir o caminho cheio de alegria. Quem encontrou Jesus, encontrou o que havia de melhor na sua vida. Por isso se alegra. Eu fico triste quando eu vejo catequistas com cara de limão, né? Ou com cara, como diz o Papa Francisco, de Quaresma sem Páscoa. Não, o catequista é alegre. O cristão é um cristão alegre. A conversão e o batismo levam uma vida nova, confirmada pela alegria, que é o sinal da satisfação de Deus e do ser humano. Próximo. Ser. Aí, veja. Quero te convidar para perceber que a grande oportunidade hoje do mundo pós-pandemia é o catequista intensificar o seu ser mais do que o fazer. Porque o seu ser passa pela linha do testemunho. O testemunho de quem ama o que faz. Deve estar estampado no meu e no teu rosto que nós somos dele, que nós amamos o que fazemos. Deixa uma marca que contagia. O diretório número 139. O ser do catequista. Esse testemunho deixa uma marca que contagia. Depois, anunciar o querigma hoje no mundo das novas tecnologias, da cultura digital, vai lembrar o nosso diretório em vários números. Passa pelo caminho do saber dialogar com as novas ferramentas e as novas tecnologias. Olha hoje que bonito. Tínhamos uma programação. Daqui a pouco, o inimigo invisível fez a gente suspender todas as atividades. E o Espírito dinâmico de Deus nos fez perceber que é possível chegar às casas das famílias através do mundo digital, através de um pequeno aparelho, de um pequeno grupo do WhatsApp, anunciar o querigma e manter na ausência a presença que edifica. Uma outra oportunidade e desafio, o catequista mistagogo. O catequista mistagogo, ele vive a experiência discipular em um estado permanente de missão. Queridos catequistas, coloquem isso na sua cabeça, que eu também tenho colocado na minha e tenho rezado todos os dias por isso. A mistagogia não é uma etapa que conclui com a formatura. Ela é um estado permanente de ser. É o que eu chamo de experiência discipular permanente. E a sensibilidade para com a realidade histórica. O catequista, ou ser cristão no mundo, passa pela leitura, pela uma nova leitura dos novos rostos de pobreza. O evangelho precisa tocar os corações dos ouvintes. Uma notícia que dá sentido à vida e que recupera o poder da esperança. Não dá mais para falar de Jesus de uma forma morna, de uma forma fria, né? Não dá mais para falar de Jesus sem olhar o caído à beira do caminho. Esse caído à beira do caminho é que chama a atenção de Jesus. Olha Batimeu, olha que exemplo bonito. Todo mundo está acompanhando Jesus, uma grande multidão, e ele grita. E a multidão quer fazer ele parar de gritar. E Jesus disse, Jesus, para. Peça para ele vir aqui. Essa sensibilidade histórica é que nos dá o poder, ou seja, é que nos faz perceber e recuperar o poder da esperança. Próximo. Já estou terminando, temos só mais dois slides para a gente fechar. Eu convido você agora
a contemplar esse slide. Essa imagem do Cristo, que é a marca da catequese Paulinas, até que Cristo se forme em nós. E quero concluir essa nossa fala com esse pensamento do documento de Aparecida, número 29. Leia comigo ali no silêncio do teu interior. Conhecer a Jesus Cristo é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor presente que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e nossas obras é nossa grande alegria. Olha o compromisso nosso de evangelizadores, de cristãos no mundo. Se portar com uma grande diferença, porque nós conhecemos Jesus, ele mudou nossa vida, e por causa dele é que nós nos empenhamos com um mundo melhor, com um mundo transformado em sal, que dá sabor, em luz, que dá um brilho novo. Sejamos catequistas da mudança de mentalidade, da catequese sacramental para uma catequese vivencial, da mudança de uma comunidade que de portas abertas só espera que as pessoas venham a si, para uma comunidade que de portas abertas para entrar e sair, acolhe quem chega, mas vai ao encontro dos que não puderam vir. Tá? Próximo. Minha gratidão a todos vocês, participantes do congresso. Né? Vocês são os protagonistas. Por vocês é que nós estamos aqui. Tá? Minha gratidão eterna às irmãs Paulinas, que através do núcleo, o NUCAP, né, o Núcleo de Catequese Paulinas, vem formando catequistas por todos esses espaços do Brasil, né, onde tem uma livraria Paulinas, não se tem livraria só para livros, não se tem espaço só para livros, mas tem o espaço da vivência e da transmissão do saber, tem um espaço formativo. Onde tem Paulinas, tem formação. Então, minha gratidão às irmãs Paulinas pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do tesouro da nossa fé. Palavra, né, e comunidade. E digo a vocês, queridos catequistas, que ser catequista é um dom, é uma vocação, é uma conquista. Parabéns, continuemos avançando neste caminho. Falei demais, irmã Elani. Irmã Aparecida, que bacana, né? Sejamos catequistas de uma nova mentalidade. Isso. Nossa, eu escutando você, contemplando aqui a tua fala, eu fiquei pensando quanta alegria eu senti por ser cristão hoje, né? Por seguir Jesus e por perceber que nós nos comprometemos com uma catequese, trazemos uma tradição dos cristãos que deram a vida, não é? Verdade. Deram verdade. a vida, esse primeiro testemunho, esse primeiro querigma, foram autênticos no seguimento de Jesus. Uhum. E aí você falou dos padres, né? Os primeiros padres lá da igreja, eu fiquei, nossa, quando a gente aprofunda a história da igreja, a gente conhece as contradições que tem a igreja, mas o que ficou? Ficou esse testemunho que você trouxe tão bem e falou para a gente mudar essa mentalidade e ser esse cristão hoje. E por isso estamos aqui, né? O mundo continua precisando de nós, nossas famílias, os catequizandos, precisa do nosso testemunho, precisamos continuar aprofundando essa catequese batismal, como você disse, se preocupar com a acolhida. Irmã Aparecida, aí em Porto Alegre, vocês têm um trabalho fantástico, né? Com a pastoral do batismo, como você bem disse, né? Como fala o Papa Francisco, como a pedagogia da presença. Visitam as famílias e a igreja vai se tornando essa casa da iniciação, com um testemunho tão bonito, com tanta alegria. E se não for com alegria, não vale a pena, né? Porque aí a gente vai fazendo essa experiência da mistagogia. Irmã, quanta riqueza foi escutar nessa tarde você, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos muito gratos, gratas,
E eu gostaria de te agradecer mais uma vez, porque você aprofundou tão bem o Diretório de Catequese e trouxe para nós, né, nessa nova perspectiva, atualizado. Eu acho que poder contar com a tua presença, mas também com o teu testemunho, foi muito rico. Quero te agradecer por ter aberto esse espaço na tua agenda e trazer tanta riqueza para nós. E dizer para os catequistas que permaneça aí conosco, porque agora nós temos uma mesa redonda. Tudo isso que a irmã Aparecida falou, né, que a Livraria Paulinas não é só vender livros, agora a gente vai conhecer o outro lado do núcleo de catequese. Vamos ter uma mesa agora com promotores, colaboradores comprometidos com a catequese. A gente vai saber como é que está acontecendo esse fervor lá na comunidade. Então, vamos lá? Irmã Aparecida, muito bom contar com você. Nossa gratidão aqui em nome das Irmãs Paulinas, do Núcleo de Catequese e de todos os catequistas que acompanham esse congresso. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Continuemos avançando nesse estilo lindo de ser, fazendo a diferença nessa sociedade tão complexa, mas que conta com cristãos leigos e leigos, sal da terra e luz do mundo. Até que em mim, até que em ti, até que em nós se forme Jesus Cristo. A contribuição da irmã Aparecida, que nos recomendou, nos disse com firmeza, para nós, catequistas, sabermos ler os sinais dos tempos na sociedade de hoje. É um trabalho que exige discernimento da nossa parte. O caminho se abre à nossa frente. E os passos, a direção que nós tomamos, depende unicamente de cada um de nós. Isto significa que nós ouvimos a palavra, acolhemos a palavra e temos olhos de Deus para observarmos os acontecimentos por onde os fatos se desenrolam e cada um de nós protagoniza uma ação em direção ao reino, cumprindo a própria missão neste mundo, definindo cada vez mais e melhor a nossa identidade cristã. Ou seja, a nossa identidade cristã, de fato, ela estará marcada pelas opções do rumo, do caminho que nós houvermos tomado. Isto sim. E os tempos de hoje nos convidam a estabelecer, como disse a mesma irmã, uma centralidade na experiência de vida das pessoas. Ou seja, nós, como catequistas, vamos estar atentos à experiência de vida, ao modo de ser das pessoas, a estabelecer relações, fortalecendo a adesão de cada uma destas pessoas na fé. Então, é um trabalho que tem uma dimensão pessoal. Não existe só regras gerais, mas a gente deve estar atentos para acolher, valorizar e animar as pessoas no caminho de Deus. Então, ela disse para nós o importante papel das relações e dos afetos. Nós também vamos estar atentos àqueles significados verdadeiros da sociedade de hoje. No mundo de tanta informação, nós vamos valorizar, transmitir, compartilhar aqueles elementos que nós julgamos mais conformes ao Evangelho, aqueles que realmente sejam significativos. Nós estamos marcados pela cultura digital. Esta cultura digital, ela estabelece uma globalização da cultura, ou seja, o que acontece no mundo inteiro é próprio de todos, no tempo e na hora. E então requer de nós uma outra maneira de se posicionar no mundo, de nós estabelecermos relações. O número 46 do diretório nos alertou de uma maneira
muito grande. Ele nos diz assim, olha, na cultura dominante, ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial, provisório. Um papel central é agora confiado à ciência e à técnica, como se sozinhos pudessem dar respostas às mais profundas questões. Olha, nós agora, como pessoas de fé, nós não contrariamos a ciência e a tecnologia. Pelo contrário, fazemos dela uma oportunidade de evangelização, como esta que nós estamos fazendo agora, de nós nos comunicarmos ao mesmo tempo com tantas pessoas em tantos lugares diferentes. Porém, em primeiro lugar, a pessoa continua ocupando um lugar proeminente na nossa maneira de evangelizar. Dar atenção às pessoas, valorizar os afetos, dar a centralidade, devolver a centralidade na existência, na própria vida, que merece o contato, a experiência de vida, a atenção. Portanto, os valores da nossa catequese continuam como uma espiritualidade para a nossa vivência de fé. Acolhida, simplicidade, ir ao encontro, valorização do outro, serviço para as pessoas. Então, tudo isto continua extremamente válido, porque ser cristão é ser diferente na sociedade de hoje. Como nos lembrou a irmã Aparecida com a carta a Diogneto. Os cristãos se casam, mas são diferentes. Os cristãos constituem família, como os demais, mas as suas famílias têm algo que os identifica. Assim é, nós estamos no mundo sem ser do mundo, como disse Jesus.